tempo do governo do Bolsonaro. A CIA derrubou. A gente sempre tem essa coisa de que os outros países estão, de alguma maneira, tentando manipular e, de alguma forma, influenciando o nosso dia a dia. Né? Então, eu não discuto isso, que a pessoa pensa. Ela só não pode afirmar. Eu tenho certeza que o vírus é chinês e que eles estão fazendo isso para espalhar o comunismo no mundo. Isso é muita loucura. Então, na realidade, a China ajuda outros países por motivos humanitários e de solidariedade, partilhando a sua experiência acumulada na luta contra epidemias. Se um dos efeitos colaterais é a simpatia dos outros povos, isso é uma consequência. Ninguém é culpado por ser bom, de ser querido, de ser agradável, não é? As leis e regulamentos internacionais de saúde não fornecem uma base para um Estado se responsabilizar por uma pandemia. O vírus não conhece fronteira e nada tem a ver com a cor da pele ou idioma. A ajuda da China a outros países na luta contra a pandemia provém não só do espírito humanitário internacional, mas também da crença em uma comunidade de destino comum para a humanidade. A ajuda da China a outros países é também uma manifestação tradicional de agradecimento da nação. No momento mais severo da epidemia, no final de janeiro, agora de 2020, até o início de fevereiro deste ano, a China recebeu ajuda de vários países. A China acumulou experiência na luta, uma experiência útil na luta contra a epidemia. Então, se tu tem experiência, por que tu não pode passar para os outros, né? Outro rumor é que os produtos médicos importados da China são contrafeitos e de qualidade duvidosa. De acordo com os dados da Administração Geral Alfandegária da China, entre 1º de março e 4 de abril, o país exportou um total de 10,2 bilhões de yuans de materiais de prevenção epidemiológica, incluindo 3,86 bilhões de máscaras, 37,52 milhões de roupas protetoras, 2,41 milhões de termômetros, 16 mil ventiladores, 2,84 milhões de caixas de reagentes de detecção do novo coronavírus e ainda pares de viseiras, né? A China criou o novo coronavírus para paralisar a economia ocidental. Esse é o 11º rumor que a Embaixada da China está trazendo aqui à luz, né? Porque tem gente que está dizendo que a China fez isso para derrubar o sistema, né, a economia ocidental, para paralisar a economia ocidental. É como se não existissem vasos intercomunicantes, como se nós pudéssemos ter uma economia chinesa, uma economia americana, uma economia brasileira e uma não tivesse nada a ver com a outra. Que não houvesse negociações e tratados e contratos entre todos os países ao mesmo tempo num mundo que está totalmente, né, absolutamente intercomunicante. Na realidade, a economia chinesa está intrinsecamente ligada à economia mundial. A economia chinesa só pode ser bem-sucedida se a economia do resto do mundo operar dentro da normalidade, entendeu? A economia chinesa foi profundamente afetada pela epidemia. No primeiro trimestre deste ano, o PIB chinês caiu quase 7%, 6,8%. O valor mais baixo desde que a China começou a contabilizar o PIB, lá no ano de 1992. A última vez que a China experienciou uma contração econômica desta magnitude foi em 1976. Desde que a China se juntou à OMS em 2001, OMC, Organização Mundial do Comércio, a economia do país foi progressivamente se integrando com a do resto do mundo. Tanto que agora a Boeing não quis mais a Embraer e o vice-presidente, o Mourão, que está todo lépido, mandou gastar R$100 mil para comprar equipamentos lá para o Palácio do Jaburu, para fazer ginástica, para ficar mais jovem. Ele não vai ficar. Ele é velho mesmo, vai fazer o quê, né? Mas ele não deveria ter gasto tudo isso, ficou muito chato, né? R$100 mil em equipamentos novos, só para o vice-presidente ficar o quê, mais bonito? Não tem como, né? Mas só nascendo de novo. Uma sugestão, né?
Bom, mas aí o que acontece? Ele mesmo, o próprio vice-presidente, disse que já que a Boeing desfez o contrato com a Embraer, que esse contrato pode ser negociado com a China, porque esses são os negócios que unem os países. Aí depois vem a luta, né, ideológica, etc. e tal, que vai continuar pelo resto da vida, porque a gente gosta dela, né? O outro rumor é que a China reabriu os seus mercados de animais selvagens. Na realidade, não existem, neste momento, mercados de animais selvagens na China. A legislação do país proíbe a caça, o comércio, o transporte, o consumo de animais selvagens. Ah, mas se tu for lá, tu vai encontrar, claro, tu vai encontrar até aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Pessoas que vão estar vendendo e negociando animais selvagens, animais que não poderiam estar sendo vendidos e comprados. Isso não quer dizer que a China esteja completamente, não vai acontecer, porque lá eles têm medo que eles vão ser mortos, é outro mundo, né? Não, o ser humano é igual em todos os mundos. Sempre acha um jeitinho, né? Então, o triste é ver essas coisas, as pessoas batendo pé e dizendo que tem certeza que o vírus é chinês. Vai crescer e aparecer, né? Eu estou recebendo aqui quarentena de João, André, Collor e Jair. Quem está mandando é o Jefferson e o Adnê é demais. Vamos ver aqui. Hoje é sexta-feira, não, hoje é quinta-feira, dia 30. Dia 30 de... O presidente pergunta, e daí? Fazer o quê? Então, meu bom recadinho vai para você, presidente. Comece a respeitar os brasileiros, as mais de 5.000 vidas perdidas por aqueles que lutam pelas vidas dos brasileiros, ao contrário de você, Bolsonaro, que prefere ir a um clube de tiro e atrapalha aqueles que querem trabalhar. É o Dória. Venha para São Paulo se tiver coragem. Vá a Manaus. Saia de sua redoma em Brasília. Saia do seu gabinete do ódio. Eu fico imaginando quem pode ter apoiado um projeto político desses. O senhor? Eu? É? É verdade. Deus. Olá, eu sou o novo ministro da Justiça e devo olhar nos olhos de quem jurei servir. Meu líder supremo, grande chefe, a quem todos nós devemos continência. Todos somos iguais, mas o maior ator da luta na história contra a corrupção, quem é? Jair Messias, um profeta há mais de 30 anos. Dobro os meus joelhos para o Senhor e servi-lo-ei. Acharalabai, aleluia, arrepiei. Serei teu fiel missionário. E olhe nos teus olhos. Obrigado a vocês aí, brasileiros. Minha gente, eu repilo com toda a veemência da força do meu coração este momento que vive o nosso país. Está uma pantomima, um devaneio, um sonho de uma noite de verão. E este senhor que vem aqui deblaterar, parlapatão que é desta tribuna, que as engula estas palavras, que as engula e as digira, e faço delas o uso que julgar melhor. Não vai cair nas minhas costas isso daí. Eu sou o quê? Eu sou coveiro? E daí? Parece agora que tudo sou eu que tenho que cuidar do país. Eu sou o quê? Presidente? Terminou a entrevista. Pode ser. Sensacional, né? O Adnê é demais. Aqui ele fez o João Dória, né? O João Dória fez o André aquele, como é?
Me esqueci que é do governador, aquele que morreu, meu Deus do céu, me esqueci o nome, o Collor, e o último é o Jair, o próprio Jair, né? E é justamente aí da Globoplay com o Marcelo Adnet. Muito certo, muito bem, bom dia a todos os amigos, bom dia a todas as pessoas queridas que ainda acreditam que tem alguma chance, né? Eu comentei que de manhã mais cedo eu tive que conversar com um amigo que está no hospital, ele me chamou, eu nem sabia que ele está no hospital, mas não é por Covid, é questão de estômago, estrômago, como ele diz. E aí nós estávamos falando, né, sobre essa questão de vida, de morte e tal, né? Ele, pois eu sou uma pessoa que tem condições, eu posso pagar e tal, não sei o quê, né, tenho um bom plano de saúde, não sei o quê. Eu digo, isso é muito bom, todo mundo devia ter esse direito, né? Se querem privatizar, deem condições para as pessoas terem direito a usar o que é privativo. E aí tem que começar pela distribuição de renda. Não tem outro caminho. Assim, lógico, que é racional, não tem outro. Mas a primeira coisa que pensam é cortar corte de salário, é tirar dinheiro de quem está ganhando, de quem tem alguma coisa, é só tirar. Ontem, por exemplo, o Guedes, no meio de toda essa loucura que a gente está vivendo, não é? Toda essa loucura, toda essa pantomima que a gente está vivendo, o Guedes ontem decidiu colocar numa lista, são 300 peças, vamos dizer assim, que vai para leilão, que eles vão vender, eles querem vender, que diz ele que vai ajudar o Brasil a sair desse problema que está enfrentando, não é? E que nós vamos ter uma outra condição de vida se a gente se desfizer de todos esses, tipo assim, Correio, Casa da Moeda, Hospital Conceição, Grupo Hospitalar Conceição, Hospital de Clínicas. Gente, isso chega a me dar um mal-estar. Eu tenho problemas de estômago, isso me dá mal-estar quando eu leio. Só de pensar que nós vamos abrir mão do Centro Hospitalar do Conjunto, né, do Grupo Hospitalar Conceição ou do Hospital de Clínicas, que são referência do SUS. E esse infeliz, ele botou esses nomes. É claro que deve ter 400 olhos cobiçosos olhando para essas duas joias que nós temos aqui. Evidente que deve ter. Mas se você está querendo fazer isso, que é um direito, pode ser um pensamento seu, né? Tem que dizer como é que nós que não temos o povão de um modo geral, como é que nós vamos sobreviver sem o SUS? Está ali, está dentro do plano, do projeto deles, está o projeto de vender o SUS, de vender o Grupo Hospitalar Conceição e vender o Hospital de Clínicas. Eu não acredito que o povo do Rio Grande do Sul vai ficar simplesmente parado lamentando isso. Que a gente possa, ao menos, imaginar que uma situação dessa possa ser suportada. Entende? Porque é muito assustador imaginar você ficar sem um grupo, assim, uma coisa trabalhada durante anos para colocar condições, né, para a gente ter uma outra qualidade de vida. E especialmente num tempo quando nós estamos enterrando tantas vítimas. Sempre lembrando, né, que quando a gente fala em vítimas, nós estamos falando de parentes da gente, e que muitas dessas pessoas, quando elas entram numa espécie assim de... se elas estão com a Covid-19, por exemplo, elas não têm... Ninguém mais da família fala com elas. Elas ficam sozinhas, morrendo numa UTI, sem ar, desesperadas, sozinhas, e depois elas vão para uma vala comum. E aí o Bolsonaro, e daí, tu quer que eu faça o quê? Quer dizer, uma pessoa que morra é insuportável para qualquer um de nós. Apesar de que nós sabemos que todos vão morrer. Mas uma pessoa que morra e que essa morte possa ser evitada é não apenas um
um direito nosso de continuar vivo, é um dever de uma sociedade civilizada impedir essa morte. E a economia, segundo Paulo